Meus irmãos, boa noite. Se vocês estiverem conseguindo me ver e ouvir bem, dê um sinal aí, caso o som esteja baixo, esteja alto demais. Eu tenho como ter esse controle aqui, ok? Bom, é uma satisfação imensa, né, poder estar estudando esse importante tema sobre interpretação bíblica com os amados irmãos. Aqui nós vamos estudar os principais conceitos, né, utilizados na disciplina de hermenêutica para a verdadeira e fiel interpretação da palavra de Deus. Durante o decorrer do nosso estudo, nós passaremos por alguns termos técnicos, como a própria hermenêutica, exegese, análise do discurso, leitura e etc. São algumas coisinhas que são consideradas essenciais para que você possa dominar bem a disciplina e saber usar os métodos que ela desenvolve para a verdadeira interpretação bíblica. Alguns teólogos, como Júlio Zabatiero, que é um pastor presbiteriano, ele diz que você precisa conhecer esses conceitos técnicos para que você possa realmente desenvolver uma interpretação bíblica fiel àquilo que Deus quer dizer para nós. Além disso, a intenção é que vocês aprendam, nesse módulo, a interpretar a Bíblia. É dito já, todos sabem, que a interpretação da Bíblia começa pela própria Bíblia. É fato isso, todos nós sabemos, né? Em outras palavras, você vai aprender como a interpretação da Bíblia começou a acontecer dentro da própria Bíblia. O objetivo também é nós analisarmos como alguns autores do Antigo Testamento interpretavam os seus textos. Então, aqui nós vamos aprender os principais princípios usados pelos autores bíblicos para essa interpretação, ok? Deixa eu só compartilhar aqui um pouquinho da minha tela com vocês, no slide. A pergunta que não quer calar. Você sabe interpretar a Bíblia? Essa é a pergunta mais simples. Você sabe interpretar a Bíblia? Irmãos, a realidade é que todo mundo, de alguma forma, já é um intérprete da Bíblia. Toda leitura que você faz da Bíblia, ou de qualquer literatura, livro, você já cria, a partir daquela leitura, um conceito de entendimento daquilo que você interpretou, ou daquilo que você leu. Nesse nosso curso, né, nós temos especificamente 3 materiais, e aí eu vou acrescentar mais um, são 4 materiais. A apostila, que vocês já têm do próprio curso, produzida pelo, como disse o Ricardo, saudoso pastor Edson, né, e eu pretendo alcançar pelo menos próximo aí das expectativas e dos resultados que ele alcançou com as suas preciosas aulas nesse módulo. E aí eu peguei mais 3 livros como base para esse nosso curso, e eu deixo já aqui a indicação, 2 deles vocês vão conseguir. O terceiro dele eu posso disponibilizar para vocês o PDF, haja vista que ele é um livro do curso de teologia que eu estudei na faculdade. Então, a gente, para o nosso módulo aqui, a gente vai pegar como base a hermenêutica avançada do Dr. Henry Vink, eu acho que é assim que é o nome dele, né? Ele fala sobre os processos e princípios de interpretação bíblica. O segundo livro é do Dr. Londer, fala sobre hermenêutica, né? Mais uma vez ele diz princípios e interpretações das Sagradas Escrituras. E o terceiro livro é um livro do Dr. Júlio Zabatiero, ele que é um pastor presbiteriano e professor do módulo, né, do curso de métodos de interpretação bíblica
da Universidade Sesumar, né? Ou seja, da Universidade Sesumar, onde eu fiz ali a minha formação. Aqui nós estudaremos alguns tópicos, e eu não especifiquei todos os tópicos que nós vamos estudar aqui, mas alguns deles, pelo menos nessa primeira aula. Aqui a gente vai estudar, né, os conceitos de hermenêutica e a sua importância, a definição de hermenêutica e exegese, né, qual a diferença entre esses dois temas e o que cada um deles trata. Estudaremos sobre as interpretações do texto bíblico na própria Bíblia. Também, outro tópico estudado será a história da interpretação da Bíblia, onde percorreremos sobre a hermenêutica em diversos períodos da história. Os princípios para a interpretação bíblica, ou os princípios da hermenêutica, e também a interpretação bíblica nos meios evangélicos da atualidade, né? De que maneira os evangélicos atuais, eles interpretam a palavra de Deus. Como esses chamados evangélicos modernos, eles estão interpretando a palavra preciosa do Senhor nosso Deus. O conceito de hermenêutica e a sua importância. Sem nenhuma sombra de dúvidas, uma das primeiras ciências de estudos das Escrituras Sagradas que o cristão, e principalmente o pregador da palavra de Deus, deve conhecer é a hermenêutica. Mas sempre fica aquela questão: quantos pregadores existem nos dias atuais que desconhecem a hermenêutica, até mesmo de nome, que nunca sequer ouviram falar na palavra hermenêutica? E o que é, de fato, a hermenêutica? Disse que a hermenêutica ela deve a sua origem ao nome Hermes, um deus da mitologia grega que servia como mensageiro dos deuses. E esse Hermes, ele agia transmitindo e interpretando as comunicações dos deuses para os chamados seus afortunados, né? Ou com frequência desafortunados. Esses eram os destinatários. Essa é a definição que Land ele dá lá no seu livro. O dicionário, ele diz que a hermenêutica, ela, de uma forma superficial, nós poderíamos dizer assim, ela é a arte de interpretar textos. Só que a hermenêutica, ela também é chamada de ciência. Por que a hermenêutica é chamada de ciência? Porque ela se baseia em um conjunto organizado de métodos para se chegar a um fim, para se chegar a uma verdade, ou para se provar a origem verdadeira ou a vericidade de algo. A palavra hermenêutica do grego, né, hermenevei, e ignore quando eu mencionar o grego aí, porque o meu estudo de línguas ele foi muito superficial e eu não me aprofundei nessa área. Então, algumas pronúncias, tanto do inglês como do grego, ela pode não estar corretas. A gente faz o aportuguesado da palavra, né? Assim podemos dizer. Mas a própria palavra, no grego, ela significa interpretar. É essa disciplina que nós vamos nos ocupar, né? Ou seja, ela é uma parte da teologia exegética, ela não separa da teologia exegética, muito pelo contrário. É uma parte da exegética que trata da inteligência e da interpretação das escrituras bíblicas, conforme Land ele ainda menciona no seu livro. Ok? Uma coisa interessante que a gente precisa saber é que a hermenêutica ela não é apenas a arte ou a ciência da interpretação de qualquer texto, ou simplesmente do texto bíblico, né? Antes de qualquer coisa, a hermenêutica ela procura o significado da palavra como um evento histórico, como um evento social e como um evento de vida, o que representa
um fóssil para o arqueólogo ou para o paleontólogo, tal é a palavra de Deus utilizada através dos séculos nas Escrituras para o intérprete das Sagradas Escrituras. Assim como o arqueólogo ele vai escavar o solo, escavar cavernas, pesquisar, explorar ruínas em busca de fóssil, em busca de materiais ali que comprovem algum dado histórico ou que traga à tona algum dado histórico, assim a hermenêutica é para nós. Só que diferente do arqueólogo, que escava, né, materiais físicos, nós escavamos as escrituras sagradas. Então a hermenêutica, ela busca compreender não apenas o significado literal das palavras. A hermenêutica, ela busca também o contexto, ou seja, a gente vai, por meio da hermenêutica, entender qual era a intenção real do autor e as implicações mais amplas quando ele escreveu aquele texto. Havia simbologias quando ele escreveu? O que o autor, de fato, ele queria dizer com a sua interpretação ou com o que ele escreveu das Sagradas Escrituras. Outra coisa, a hermenêutica, como eu disse, ela busca compreender não apenas o significado literal das palavras, mas também o contexto, a interpretação do autor e as implicações mais amplas de um texto. Sobre essa questão, o apóstolo Pedro, ele escreve o seguinte, lá em 2 Pedro 3,16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam os demais, ou as demais escrituras, para a própria destruição deles. Irmão, o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que quando ele falava dessas coisas, ou desses assuntos, de que assunto Pedro está falando ali? Dos assuntos concernentes ao Novo Testamento, aos ensinamentos trazidos por Jesus com mais clareza que as escrituras do Antigo Testamento não davam essa clareza. Aí ele vai dizer o seguinte, que desde aquela época já haviam, e ainda hoje tem, né, o próprio Pedro afirma, que em se tratando das Escrituras, e aí ele vai dizer o Antigo e Novo Testamento como esses assuntos, e as demais Escrituras, se referindo ao Antigo Testamento, quando ele trata desses assuntos, há de fato coisas que são extremamente difíceis de se compreender. Então, quando nós pegamos as Escrituras de Deus para examinar, nós já devemos olhar para ela com esse olhar de que há, de fato, coisas que são extremamente difíceis para a compreensão humana. O que parece ser até contraditório, haja vista que a palavra de Deus, ela é uma carta de Deus para nós, né? Nós costumamos dizer que é um manual de vida para que possamos servir o nosso Deus e viver da maneira que agrada a Ele. E por que coisas tão complexas estão ali, né? Jesus explica isso aos apóstolos quando ele fala em parábolas. A arma principal do soldado de Cristo é a Escritura. E se ele desconhece o seu valor e ignora o seu uso legítimo, que soldado será? Em outras palavras, todo cristão precisa conhecer verdadeiramente o seu Deus. E só assim poderá servi-lo fiel e verdadeiramente. É difícil, e eu digo até impossível, servir um Deus que não conhece. Lá em Atos 17, Paulo, em Atenas, fala isso para os atenienses, né? Vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Entretanto, é sobre esse Deus que eu vim falar. Então, venho apresentar para vocês um Deus que vocês adoram sem conhecer, certo? E aqui eu quero apresentar para vocês 3 princípios básicos da hermenêutica. 3 princípios básicos para o nosso entendimento que nós vamos trabalhar
também nesse nosso curso. O primeiro dele é que um texto, ele sempre é interpretado a partir do contexto de quem o interpreta. Irmãos, eu já tive vários professores e todos eles falam com uma mesma razão, ou pelo menos com a mesma palavra. O que eles dizem? Eles dizem que toda interpretação, e aí eu vou concordar com ele, porque quando você estuda as línguas originais das Sagradas Escrituras, você chega a essa conclusão. Mas o fato é que toda tradução das Escrituras, ela é uma interpretação daquele que a traduz. Essa é a realidade. Toda tradução ela é uma interpretação daquele que a traduz. Por que que toda tradução da Escritura é uma interpretação? Porque nós sabemos que a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, ele foi escrito em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego, né? 3 línguas, a maior parte Antigo Testamento em aramaico e hebraico, Novo Testamento, uma parte em grego. E aí o que acontece? O aramaico, por exemplo, é uma das escrituras, dos escritos mais antigos. Ele era uma escrita que não tinha vogal, era somente consoante. E houve muitas dificuldades de se traduzir os textos antigos encontrados em aramaico. Por quê? Porque não tinha consoantes naquele texto. Então, o que acontece? Por conta da necessidade, né, se criou-se um aramaico mais moderno, né, onde foi introduzida ali algumas consoantes no aramaico. Então, o fato é que, por conta dessas particularidades, dessa variedade com a qual a Bíblia ela foi escrita, e não somente isso, né? Escrito por diferentes autores em épocas muito diferentes. Então, isso torna a busca profunda pelo real sentido do texto muito mais árdua e cansativa, né? Não é tão simples assim quando nós, por exemplo, examinamos a interpretação da Bíblia. Hoje, nas igrejas cristãs, nós vimos que são muito diversificadas as interpretações que os pregadores dão para os textos das Escrituras Sagradas. Às vezes, o mesmo texto é interpretado de forma diferente por muitos pregadores. Isaías 53, por exemplo, né, é um texto que ele pode servir para defender a ausência de doenças. Eu já vi pregações, né, de pastores usando Isaías 53 para defender a ausência de doenças, quando ele diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele também pode ser usado para afirmar a necessidade da fé em Cristo. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e ele também pode ser usado para defender a nossa prosperidade, né? Quando ele fala lá que eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo, né? Então, olha só, irmãos, em um único texto, olha quantas variações de interpretações a gente pode tirar. O texto ainda fala que para defender a humildade e a obediência a Deus. Então, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E eu poderia continuar a listar aqui muitos mais exemplos, né? Mas o fato é que nos dias de hoje não é diferente. Isso vai desde dos meios acadêmicos, né, em que mais e mais comentários a cada livro da Bíblia, a cada texto da Bíblia são criados, são desenvolvidos a cada dia. Novas propostas de leitura surgem constantemente, novas soluções para antigos problemas exegéticos, novas interpretações para textos. Então, o fato é que tanto nas igrejas como nos cursos ou nas academias de teologia, a novidade
também é uma moeda corrente. Ok? Mas o fato é, por que que nós precisamos da hermenêutica? Qual a necessidade que nós temos da hermenêutica? Tanta novidade é uma expressão de perplexidade, né? Ou seja, sinal que não se sabe muito. Se busca, se pesquisa tanto, o que está faltando para que seja fechado ou concluído esse estudo? O fato é que ele nunca será concluído. Quando nós estudamos hermenêutica, nós estudamos sempre com o objetivo de acrescentar, de agregar conhecimento, não de finalizar. Então, o que nós sabemos é que a Bíblia ela não é um livro comum. E, de fato, na verdade, a Bíblia ela é uma biblioteca de livros. E como eu mencionei lá, isso que faz a Bíblia ser tão rica, né? São 66 livros ao todo, se nós contarmos aí o cânon adotado pela Igreja Protestante, ou 73 no cânon adotado pela Igreja Católica. O fato é que é uma biblioteca de duas religiões, a religião judaica e a religião cristã. Uma biblioteca de dois mundos culturais, o mundo oriental e o mundo ocidental. Ela também é uma biblioteca de livros provenientes de lugares e épocas diferentes. Uma biblioteca de livros escritos em 3 idiomas, completamente distintos, como eu disse, o hebraico, o aramaico e o grego, traduzida por inúmeros outros idiomas, hoje até línguas indígenas e idiomas, lugares mais remotos, já se tem traduções da Bíblia. Uma biblioteca que nós não temos as primeiras edições. Tudo que nós temos são cópias antigas de manuscritos, que serviram de base para as edições impressas dos textos que nós temos hoje na nossa vida. Então, olha que interessante, né? Quão valioso e complexo é. Por isso que eu conversando com o Ricardo, eu estava falando com o Ricardo do objetivo de trazer, fazer com que essa aula ela pudesse ser o mais fácil possível, né? E o menos cansativo possível. Por quê? Porque o estudo da hermenêutica ele é um estudo complexo. Ele não se difere de outros campos da ciência ou de estudos bíblicos. Ele, na verdade, ele é uma parte dele, né? O estudo da hermenêutica, e aí quando a gente traça o cronograma, né? Eu até estava tentando desenhar aqui um cronograma, mas eu não consegui. Mas, na verdade, seria o estudo do cânon, né? Os primeiros estudos das escrituras que surgem ali. Depois o estudo crítico textual, e aí a gente tem a crítica histórica, e aí surge a hermenêutica, né? E consequentemente, a exegese, que é parte dela, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E da hermenêutica e exegese surge ali a teologia bíblica e a teologia sistemática, né? Então, a teoria interpretativa, né? Esse é o sentido do estudo da hermenêutica, ok? Aí mais uma coisa interessante, eu falei aqui sobre 3 princípios. 3 princípios da interpretação da hermenêutica no Antigo Testamento. E eu mencionei aqui o primeiro princípio, deixa eu só pegar aqui a minha página, não me perder. Aqui. O primeiro princípio, o texto ele sempre é interpretado a partir do seu contexto, né? Ou de quem o interpreta, melhor dizendo. O segundo princípio, que o texto é a interpretação de um texto que envolve vários outros textos paralelos, ou seja, vários outros textos que têm o mesmo tema. E o terceiro, a interpretação, ela nunca é uma repetição do sentido do texto interpretado. Isso é um outro ponto que nós precisamos entender aqui. A palavra hermenêutica, ela é necessária, ou melhor, a hermenêutica hoje, ela é necessária, como eu falei, por conta das lacunas históricas.
e culturais, linguísticas e filosóficas que obstruem a compreensão espontânea e exata da palavra de Deus. Como eu disse, a Bíblia foi escrita durante mais de 1.500 anos, se nós contarmos desde de Gênesis a Apocalipse, em diferentes épocas, por mais de 40 autores diferentes, em países diferentes, por pessoas de diferentes culturas, diferentes classes sociais, e cada um com a sua linguagem própria. Claro que cada um tendo a sua particularidade, e isso é o que nós poderíamos chamar de a parte humana das escrituras, não deu a eles a liberdade ou a oportunidade para que eles pudessem incluir nas escrituras algo da sua humanidade que pudesse comprometer ali a verdadeira palavra de Deus. As opiniões alternativas que se tem acerca da hermenêutica, ou seja, as formas como a hermenêutica ela é vista. E aí a gente tem três opiniões alternativas, ou poderíamos dizer três escolas de estudos da hermenêutica. Né? Existe a hermenêutica ou a interpretação liberal das escrituras, a interpretação neoliberal ou neo-ortodoxa e a interpretação ortodoxa. E o que é cada uma dessa interpretação? O doutor Land, ele vai dizer o seguinte, que nas opiniões alternativas, a opinião acerca da inspiração que um estudioso da Bíblia sustente tem implicação direta para a hermenêutica. Então, olha que interessante. Quais são as três perspectivas? Primeiro, a posição liberal, ou liberal típica. Que posição é essa? O que os liberais eles defendem quando eles interpretam qualquer texto das Escrituras? O liberal, na verdade, ele vai dizer que a inspiração ela é que os escritos bíblicos foram inspirados mais ou menos no mesmo sentido, em que, por exemplo, o poeta Shakespeare e outros grandes escritores também foram inspirados. Esse é o sentido ali dos liberais, né? A inspiração que veio para os autores escrever a Bíblia não foi uma inspiração exclusiva para eles, né? Da forma como outras pessoas foram inspiradas a criar teorias e conceitos, também teriam sido isso. Então, o que os liberais dizem é que o que esses homens transcreveram, na verdade, foram apenas concepções primitivas, religiosas do judaísmo, a respeito de Deus e de suas ações. Então, grande parte da ênfase dessa posição aí dos liberais, grande parte da sua ênfase reside no desenvolvimento de teorias de como os redatores juntaram parte de manuscritos antigos e de escritos anteriores. E essas compilações revelam sobre a crescente consciência espiritual dos compiladores. Já na escola neo-ortodoxa, que é o segundo ponto que a gente vê aí, os neo-ortodoxos, eles vão dizer que há tanta variação sobre o tópico da inspiração que nenhuma generalização pode incluir exatamente todos os pontos de vista. Contudo, a maioria crê que Deus se revelou somente em atos poderosos e não em palavras. As palavras das Escrituras atribuídas a Deus são a forma como os homens entenderam o significado das ações divinas. Olha, irmão, entende a posição neo-ortodoxa? Os neo-ortodoxos eles vão dizer que as Escrituras elas não são de fato a palavra de Deus, que Deus não se revelou por meio das Escrituras. É isso que
os neo-ortodoxos eles estão dizendo aqui. No conceito deles, Deus não se revelou por meio das Escrituras. Os liberais, como eu já falei, eles vão dizer, né, que os autores foram inspirados com qualquer outro homem, ou grande homem antigo, né, como o criador da matemática, como o desenvolvedor da ciência, como o escritor, né, poeta, Shakespeare, essa posição liberal, né, eles não acreditam que houve ali uma inspiração exclusiva da parte de Deus para os escritos bíblicos. Já os neo-ortodoxos, eles vão dizer que Deus não inspirou as escrituras, que as escrituras, ela de fato não é a palavra de Deus. Os ortodoxos acreditam que Deus ele se revelou em atos sobrenaturais, e foram esses atos sobrenaturais escritos pelos homens à sua maneira, como eles interpretaram, como eles entenderam esses atos, né, como eles enxergaram esses atos. Então, os neo-ortodoxos não acreditam na inspiração da palavra de Deus, mas eles dizem que a Bíblia ela torna-se a palavra de Deus quando os indivíduos a leem e as palavras adquirem para eles significado pessoal e existencial. Meus irmãos, nesse ponto, eu concordo um pouquinho com os neo-ortodoxos. Porque, de fato, a palavra de Deus ela não faz sentido para aquele que não lê a palavra de Deus, adquirindo para ele um significado pessoal. Se a pessoa pega a Bíblia e lê a Bíblia como se lê qualquer outro livro, como se lê um jornal, como se lê uma revista, de fato, a Bíblia não vai produzir nenhum efeito na sua vida. Pode até acontecer, mas são exceções fora da regra. Mas quando se lê a Bíblia, de fato, trazendo para a sua vida aquilo que está nela, para aplicar na sua vida, sim, né, ela faz sentido na sua vida como a palavra de Deus. A ênfase desse ponto está no processo, né, de a palavra é desmitologizar, né? Isso é remover um evento mitológico que foi usado para transmitir a verdade existencial, para que o leitor possa então encontrar ou se encontrar com a verdade. Já na perspectiva ortodoxa, que é o terceiro ponto aí da inspiração, é que Deus ele operou por intermédio das personalidades dos escritores bíblicos, de tal maneira que, sem suspender os seus estilos pessoais de expressão ou liberdade, o que eles produziram foi literalmente soprado por Deus. Então, vê se a gente consegue entender aí a diferença desses três conceitos, né? No conceito liberal, não houve essa inspiração específica, exclusiva ou diferenciada para as escrituras, como, por exemplo, a inspiração para um cantor evangélico que cria uma música. É esse contexto liberal. O neoliberal, e aí a gente percebe que ele fica no meio termo, ou neo-ortodoxo, ele fica entre o ortodoxo e o liberal, né? Porque ele aceita a parte e ele nega a parte. Já o ortodoxo em si, e aí ele vai mais além, e vai dizer que os autores, eles produziram somente aquilo que foi soprado por Deus. E lembra o que eu falei para vocês? Que pessoas diferentes, de diferentes culturas, de diferentes épocas, de diferente posição social, escreveram a palavra de Deus e eles colocaram as suas particularidades ali, mas essas particularidades, elas não comprometeram a palavra de Deus. E o que seriam essas particularidades? Se nós, por exemplo, pegarmos um assunto específico e colocarmos, dividirmos nas 5 regiões do Brasil. 5 regiões do Brasil.
e pegarmos cada um, né? Um nordestino, um do norte, aí do Pará, um do sul, outro do sudeste, de cada região um, e dermos a eles o mesmo tema, ou contarmos a mesma história, dizer a eles assim, olha, seja fiel a essa história, não mude, né, de fato, a história que você tem que escrever, mas escreva na sua particularidade. O nordestino vai usar as palavras, o linguajar nordestino, né? Da mesma forma que o paraense vai usar o dialeto paraense. E não vai fugir do assunto, né? Mas ele vai colocar a sua particularidade ali, é a sua maneira. Então é isso que os ortodoxos eles vão dizer. Eles realmente escreveram aquilo que foi soprado por Deus, mas eles escreveram na sua particularidade. É como, por exemplo, nós identificamos alguns escritos, algumas cartas do Novo Testamento que não foram assinadas, né? A maioria dos teólogos atribui o livro de Hebreus ao apóstolo Paulo. Por causa de quê? Por causa da forma de escrita. As palavras usadas, né? As frases, os contextos, a maneira como Paulo se expressava. Então, isso chama-se particularidade, mas não compromete em si a originalidade desse texto, né? Ah, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, na ênfase do texto é que a própria Bíblia e não os escritores é quem foi inspirado. O que diz lá em 2 Timóteo 3,16? Toda escritura é inspirada por Deus. Então, ali, o texto dá ênfase de que foi as escrituras inspiradas e não os autores, quando diz que toda escritura é inspirada por Deus. Se somente os escritores tivessem sido inspirados, seria possível argumentar que os seus escritos foram contaminados pela interpretação da mensagem, com as suas próprias concepções, né? Ou, com as próprias concepções primitivas e naturais da sua convivência. Por outro lado, o ensino de 2 Timóteo 3,16 é que Deus guiou os autores das Escrituras de tal maneira que os escritos que eles produziram trouxe o selo da inspiração divina. Então dá para a gente entender isso, né? Deus, ele guiou de tal maneira os autores da Bíblia que as escrituras produzidas por ele, elas exalaram essa inspiração. Baseada no versículo como 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21, a opinião cristã ortodoxa é que a Bíblia ela é um depósito de verdade objetiva. Diferente da posição neo-ortodoxa, que concebe a Bíblia como tornando-se a palavra de Deus quando adquire significado existencial e pessoal, né? Os ortodoxos, ele vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, dependente da maneira como você a lê, como você olha para ela, como você a examina. Ela sempre vai ser a palavra de Deus. A posição ortodoxa é que a Bíblia é e sempre permanecerá um repositório da verdade. Que quer leamos, né, e nos apropriemos dela pessoalmente, quer não. Essa é a posição ortodoxa. Não importa se você lê a Bíblia como uma revista qualquer, não importa se você lê a Bíblia como um livro qualquer, ela vai sempre ser a palavra de Deus. Se ela vai produzir efeitos ou mudança na vida dessas pessoas, aí já é um outro assunto, um outro tópico que nós poderíamos nos aprofundar em outro momento. Mas para os cristãos ortodoxos, as técnicas de hermenêutica possuem grande importância, porque elas nos dão um meio de descobrir mais exatamente as verdades que nós acreditamos que a Bíblia possui. Interessante, né, meus irmãos? Então, olha como é a disciplina de hermenêutica complexa. E como a gente, em um simples texto, a gente pega ali diferentes interpretações. E eu volto para o que disse
o apóstolo Pedro. De fato, em se tratando das Escrituras, há coisas que são demasiadamente difíceis de se compreender. Um exemplo baseado no conteúdo do texto. Gostaria que 3 pessoas diferentes pudessem ler. Um lê Êxodo 34, dos versículos 6 a 7. O segundo lê, e eu acabei esquecendo de colocar a referência aqui, mas é Deuteronômio, capítulo 7, dos versículos 9 a 10. Deuteronômio 7, versículos 9 a 10, pode procurar, por favor. E o terceiro lê Salmo 86, dos versos 15 ao 16. Deuteronômio, que eu vou ler, 7, de 9 a 10. Diz assim: portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Porém, ele retribuiu... Irmã, só um minuto, irmã, por favor. Eu gostaria que lesse na sequência que eu mencionei. Primeiro Êxodo, depois Deuteronômio e aí Salmo por último. Tá bom. Por favor. Êxodo 34, quais são os versos, irmão? Versículos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Amém. Obrigado. Agora pode ler Deuteronômio, por favor. Auxiliadora. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Porém, ele retribuiu diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam. Prontamente lhe retribuirá. Amém. Olha, o Salmo, por favor, 86, versículo 15 a 16. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Amém. Meus irmãos, a pergunta é: que particularidades vocês observam nesses textos e qual a relação entre eles? Quem observou alguma relação entre esses 3 textos? A bondade de Deus, né, com longanimidade, o cuidado com seus filhos, né? Amém. Todas as gerações, Deus tem cuidado, né? Atento a tudo, né? Mas olha que interessante. Mas ele também, desculpa, mas ele também vai retribuir conforme cada um fizer, né? Às vezes eu olho de banda aqui porque a imagem do Zoom fica aqui na tela lateral do notebook e a câmera tá para cá, para o centro, né? Vocês percebem eu olhando de banda aqui, mas eu estou olhando para o rosto de vocês aqui. Ok, irmãos, mas olha só, os trechos aqui descritos, eles estão em ordem cronológica. O mais antigo é o do livro do Êxodo, e depois o de Deuteronômio, e por fim o Salmo. Mas repare
que, na verdade, o que nós observamos aqui é que o texto de Êxodo, ele é repetido em Deuteronômio e depois repetido em Salmo, né? O assunto em si é o mesmo, a temática do texto é a mesma, mas o que houve de particular nesse texto? A verdade é que o autor ele simplesmente interpretou o texto mais antigo e reformulou. O primeiro Deuteronômio, ele interpreta o texto de Êxodo a partir de uma nova situação urbana em que o Deuteronômio está sendo escrito. Desaparece a expressão a falta dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E ela é substituída pelas expressões eu retribuirei pessoalmente os que odeiam, né? E aí o texto continua. O que isso está querendo dizer? Júlio Zabatiero, quando estudei a disciplina de métodos de interpretação bíblica, ele vai citar o contexto histórico em que o livro de Deuteronômio ele foi escrito. Naquela época, era muito comum, né, o pai, o patriarca da família, ele manter ali os seus descendentes próximos dele. Os filhos nasciam, casavam-se e construíam aldeias em volta da aldeia do seu pai, né? Se tornava ali uma comunidade familiar. O pai era o patriarca, era o líder daquela aldeia, e os seus filhos, com as suas famílias, estavam ali à sua volta, sendo dependentes, entre aspas, do seu pai. Então, se o pai ele pecava, se o pai ele cometia iniquidade contra Deus, os castigos que Deus enviava, né, e aí a gente pode pegar de outros textos ali, que Deus enviava o quê? Seca sobre a terra, falta de chuva, colheita ruim, inimigos para saquear. Esses castigos, ele também era, se estendia aos filhos que ali em volta dele estavam. Essa é a lógica, né? Só que aí, com o passar do tempo, os filhos eles começaram a construir as suas próprias comunidades. Eles saíram ali do seio do seu pai. Então, aí é nesse sentido que o texto ele vai ser reescrito, já em Deuteronômio. Os filhos eles já não estão mais debaixo ali do seio, dentro da aldeia dos seus pais. Então, o que acontece nesse sentido aqui? O castigo ele vai ser retribuído pessoalmente. O Deuteronômio interpreta Êxodo e já dá para o texto de Êxodo um novo sentido, ou um sentido renovado. O texto de Êxodo fazia bastante sentido em uma comunidade agrária, pouco urbanizada, em que os filhos e netos viviam na propriedade do pai e do avô e sofriam os efeitos dos problemas do pai ou do avô. Quando a colheita ia mal, todos sofriam. Já o texto de Deuteronômio, ele é escrito em um ambiente urbanizado, onde os pais, filhos e netos vivem em casas separadas. Eles têm ou podem ter diferentes profissões e as suas vidas elas não estão ligadas de forma tão intensa quanto no sítio. Pela mesma razão, é que o termo milhares de Êxodo é substituído por 1000 gerações e recebe o acréscimo de que em favor daqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Em terceiro ponto, o texto de Deuteronômio é da mesma época, ou talvez um pouco anterior, ao texto de Ezequiel 18, por exemplo, de Jeremias 31, textos que também indicam uma mudança de mentalidade na comunidade de Judá. Lá em Jeremias 31, dos versículos 29 ao 30, eu gostaria que alguém que está com a Bíblia na mão aí pudesse abrir e ler, por favor. Jeremias 31, os versículos 29 a 30. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá
por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. Amém. Olha só que interessante, né? Lá no primeiro texto que nós lemos, no texto de Êxodo, Deus estava dizendo que se o pai pecava, o castigo não vinha só para ele. Vinha para ele, vinha para os filhos, vinha para os netos, até a terceira e a quarta geração. Depois, em Salmo, o texto já está dizendo, em Deuteronômio já vai tirar parte desse castigo. E em Salmo ele vai mais além, que vai dizer que aquele que pecar, esse vai pagar pelo seu pecado. Em Jeremias ele vai repetir praticamente essa mesma coisa, né? Não vai mais se dizer que os pais comeram uvas e se embotoaram os dentes dos filhos, né? Em outras palavras, não vai mais se dizer que o pai pecou e o filho foi castigado pelo pecado do seu pai. Mas cada um pagará o seu próprio pecado. Né? Todo homem que pecar, esse responderá pelos seus pecados. Então, observa aqui que um outro sentido em Ezequiel 18, versículo 1 a 4. Pode ler, por favor. Já deixa no ponto. Ezequiel 18, versículo 1 a 4. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Observa que Ezequiel ele interpreta o texto de Jeremias, né? Deuteronômio insere a sua própria visão da aliança na interpretação de Êxodo, onde o Senhor, né, Yahweh, ele é descrito como teu Deus, o único Deus. Já o Salmo 86 cita apenas a primeira parte do texto do Êxodo, deixando de fora toda a seção sobre a punição. E a pergunta é, por quê? Qual a razão disso? A diferença é que Salmo ele é uma oração individual de súplica, de modo que o contexto litúrgico ali da interpretação autoriza o intérprete a se apropriar de apenas parte do texto interpretado, a fim de destacar a mensagem que deseja comunicar aos seus ouvintes. A interpretação que o salmista faz no Salmo 86, do texto de Êxodo, é um exemplo de uma nova aplicação do texto em um novo contexto. Então, não se trata de negar os aspectos do texto que não foram citados, nem de ressignificar o texto, como foi o caso de Deuteronômio, lá em comparação a Êxodo, mas sim de se apropriar do texto em uma situação distinta da situação em que o texto interpretado foi elaborado. Irmãos, nesse ponto aqui, há um cuidado que nós devemos ter. Porque, de fato, a hermenêutica, ela não é somente a arte de interpretar o texto, né? Não é só a ciência de interpretar o texto em seu sentido original. Mas aí entra também a aplicabilidade do texto. O texto ele tem que ser aplicado, ele tem que ser transliterado, ele tem que ser trazido para a nossa realidade. E justamente nessa transição entre a época, o período que o texto foi escrito e o que o autor queria dizer e o que nós queremos transmitir agora para os nossos ouvintes, deve haver ali um máximo de cuidado. Cuidado para quê? Para que nós não acrescentemos às Escrituras algo que as Escrituras não estão dizendo. E também para não tirar dela, para não cairmos ali no pecado de Apocalipse 22, né? Acrescentar ou tirar qualquer coisa desse livro.
Então, a arte de interpretar e mais ainda de aplicar esses ensinamentos, ele tem que ser contextualizado, mas contextualizado de uma forma fiel àquilo que o autor queria dizer. Eu não posso simplesmente... por isso que eu falo isso, e sempre nas minhas pregações eu menciono isso, né? A Bíblia ela nunca pode ser interpretada ao nosso gosto. Eu não posso ler um texto bíblico e ao invés de pedir para que o Espírito Santo me ilumine, para que eu compreenda o texto naquilo que Deus está querendo dizer com aquele texto, e às vezes a pessoa pede para que, de fato, se confirme ali o que ela está querendo ver naquele texto. Então, outro exemplo que se destaca nesses aspectos, e aí uma coisa que a gente vai, durante essas aulas, né, vai passear por bastante textos das Escrituras, para que a gente possa estar fazendo essa comparação. Mas o fato é que a gente precisa ter esse cuidado quando nós tratamos da interpretação das Escrituras. Quando a gente parte já para os aspectos da hermenêutica no Novo Testamento, lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11, eu vou ler na tradução que eu tenho aqui, eu acho que é a mesma versão de vocês. Eu só abrir aqui. Marcos capítulo 1, dos versículos 9 a 11. Diz assim o texto: naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Meus irmãos, reparem no conteúdo da voz que veio dos céus. As sentenças, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, já vem do Antigo Testamento. E elas são retiradas de 3 textos distintos. Gênesis 22, 2, Deus disse, toma o teu filho, teu único filho a quem amas, né? O caso de Isaac, e vai à terra de Moriá, e lá oferecerás holocausto sobre uma montanha, que eu te indicarei. Em outras palavras, o que o texto lá de Gênesis está dizendo? O que Deus está dizendo para Abraão? Olha, pega o teu filho amado, né? Aquele que te dá alegria, que te comprar. Vai lá e sacrifica. Em Gênesis 22, versículos 12 ao 16, e também Salmo 2 a 7, Deus diz, eu publicarei o decreto do Senhor. Né? Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Lá, Salmo 2, 7. Né? Então, Isaías 42, versículo 1, diz, eis o meu servo que eu sustento, meu eleito, em quem me comprasse. Então, olha só, irmãos, se a gente passear aqui pelas Escrituras, a gente vai ver muitos textos relacionados, mas que eles foram apenas transliterados. Aí a pergunta é, por que Marcos junta 3 textos aparentemente tão diferentes para falar de Jesus? Ou, em outras palavras, que princípios hermenêuticos Marcos usou ao construir o seu texto? 2 princípios nós já conhecemos. Marcos interpreta os textos do Antigo Testamento à luz de seu próprio contexto, como interpreta. Os textos Outro detalhe é que Marcos também ele já conhece, né, ou já conhecia a vida de Jesus. E essa vida de Jesus se torna a chave para interpretar os textos do Antigo Testamento. Os princípios hermenêuticos ali. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Ok. Então, Marcos ele não escolhe os textos do Antigo Testamento aleatoriamente, de qualquer jeito. Isso é a cristologia que serve de base para a escolha. Né? O texto de Gênesis ele é aludido porque Jesus era anunciado como novo Isaac, mas um Isaac diferente. Um Isaac que morreu
sacrificialmente. O salmo é citado porque a igreja cristã acreditava que Jesus era o pregador do reino de Deus, o rei assentado à direita do trono do Pai. Isaías também é citado porque Jesus era anunciado como servo de Deus, que morre e ressuscita em benefício do seu povo. Então, o segundo princípio, né, e ali o terceiro princípio, nós vimos no exemplo do Antigo Testamento que é usado ali de forma peculiar por Marcos. Ele, de fato, corrige o sentido dos textos veterotestamentários, mas não os textos em si, e sim a interpretação que os rabinos judeus faziam desse texto, afirmando que a interpretação cristã era mais correta. Isso mostra um quarto princípio da hermenêutica, o princípio da conflitividade da interpretação. Textos sagrados recebem interpretações conflitantes nas diferentes comunidades de seguidores desse texto. Um novo princípio, por fim, também é perceptível. Marcos usa uma técnica comum entre os intérpretes judeus, a associação de textos diferentes nas seções do cânon hebraico, ou do cânon hebraico, mediada pelo uso da palavra-chave e do tema-chave. Irmãos, a razão de tudo isso é que a hermenêutica, ela se aprofunda na pesquisa e no conhecimento das escrituras para que possamos trazer para o texto bíblico um sentido de fato verdadeiro. E para isso, alguns aspectos nós precisamos aplicar na nossa vida. Quais aspectos do estudo das Escrituras? A gente precisa, nesse conceito, conhecer o contexto histórico, que aquele texto ele foi escrito, contexto social, né, daquela época, como eram as sociedades daquela época, o contexto cultural, de que forma era a cultura daquela época. Eu não posso, de forma nenhuma, pegar, por exemplo, um texto bíblico sobre casamento do Antigo Testamento e aplicá-lo nos dias atuais sem que eu faça uma interpretação e aplicação desse texto. Eu não posso pegar ele na sua literalidade para aplicar aos dias atuais. Por quê? Porque naquela época em que o texto foi escrito, o entendimento sobre casamento, a cultura do casamento, a convivência familiar, ela era completamente diferente daquilo que nós entendemos por casamento nos dias atuais. Então, eu não tenho como aplicar esse texto na sua literalidade. E aí entra a hermenêutica e, consequentemente, a exegese, que é a apresentação. Né? Eu costumo dizer que a hermenêutica ela é a receita do bolo e a exegese é o bolo pronto, sendo servido. Né? Esse sentido. Então, o que eu vou querer de vocês para a próxima aula? Eu coloquei aqui os princípios, alguns princípios, e aí anotem, porque é uma tarefinha que eu vou pedir para vocês trazerem na próxima aula. Vou só explicar aqui. Eu coloquei aqui alguns princípios de interpretação da hermenêutica no Novo Testamento. E aí eu quero que vocês, na próxima aula, me tragam essa tarefinha desse princípio. O que vocês vão fazer? Quantos princípios eu citei aqui de interpretação de hermenêutica do Novo Testamento? Ou aspectos, poderia dizer. Eu citei aqui 6 aspectos de interpretação da hermenêutica do Novo Testamento. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escrevam em sequência todos esses princípios que nós estudamos.
e reflita sobre a importância deles para entender a Bíblia. E depois o Ricardo ele vai escrever essa tarefinha aí para a próxima aula. Então, olha só o que, é que eu quero de vocês. Só para a gente se situar e começarmos a nos aprofundar de fato na hermenêutica. Né? O que nós estamos tendo até agora é apenas a introdução do que nós vamos estudar ou daquilo que o tempo e Deus vai nos permitir estudar nessa disciplina de hermenêutica, certo? Mas, de uma forma mais direta, eu quero que você escreva em sequência todos os princípios hermenêuticos que nós estudamos, reflita sobre a importância deles para entender a Bíblia e sobre como você pode usá-lo em seu estudo bíblico, certo? Esse é um ponto. E aí depois eu vou listar os princípios, novamente, qualquer coisa o Ricardo manda, coloca no ambiente aí de vocês, na plataforma de vocês, esses princípios listados, e aí vocês apenas respondem, organiza aí. Lembra-se que eu citei aqui, foram 6 princípios, né? O primeiro princípio é a cristologia, né, que serve de base para a escolha do texto. O segundo princípio, eu mencionei aqui, é a forma como a igreja acreditava em Jesus. O terceiro princípio é o fato de que o texto ele é corrigido, né, não no sentido de buscar erro no texto, mas transliterado, essa é a palavra, né? Como Marcos usou ali, do Antigo Testamento para o Novo, ou para a época em que estava sendo aplicado, né? Essa transliteração para que o texto seja interpretado e aplicado da forma correta, certo? E aí vem a conflitividade, que é o quarto princípio. O quinto princípio é a associação dos textos de outras partes das Escrituras, né? Buscar esses textos que tratam do mesmo assunto, que são textos ali similares, essa é a palavra, que tratam do mesmo assunto, certo? E o sexto princípio, o sexto e último princípio, é a ligação de um texto que vale para uma situação material e que vale também para uma situação espiritual. Depois eu vou mandar isso por escrito, bem explicadozinho, para que vocês possam compreender com mais detalhe, ok? Ok, meus irmãos. Então fiquem à vontade aí para dialogar e se tiver alguma pergunta, para que a gente possa estar podendo sanar essas dúvidas aí, nos aprofundando mais nesse entendimento, né? Vocês já viram que a hermenêutica ela não é simples, né? Não é tão simples como parece. Professor, Sim, eu quero falou? saber, com relação à tarefa, você pediu para colocar esses 6 aspectos aí em ordem cronológica, é isso, é? Eu vou mandar os 6 aspectos listados já, do 1 ao 6. E aí, eu só vou querer que vocês coloquem. Faça só a última parte, né? A primeira eu já vou fazer. Então, o que vocês vão fazer? Eu já vou mandar os aspectos listados na sequência, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão só refletir sobre essas importâncias, para a importância deles para entender a Bíblia, e como pode usá-lo no seu estudo bíblico e aplicá-lo na vida e nos ensinamentos para quem ensina também. Deu para entender? Vamos dizer assim, o que eu entendi. Aí eu vou organizar o meu estudo bíblico, né? Vou ler a Bíblia, escolher vários textos, aí eu vou pegar pegar esses, vamos dizer assim, esses 6 princípios
e usá-los no meu estudo bíblico, é isso? Por exemplo, quando eu já for para a parte prática, né? Quando eu já for para a Isso, parte quando for para a parte prática, isso, correto. A tarefa não é essa, né? Você sim, não vai eu só tô pegar agora. Mas a gente vai chegar nesse ponto. A senhora que que fez uma questão interessante aí, mas a gente vai futuramente chegar nesse ponto aí, porque o que eu quero passar para vocês? Eu quero passar para vocês as ferramentas necessárias para a interpretação fiel da palavra de Deus, né? Quais os passos, os processos que vocês vão fazer para a interpretação da palavra de Deus e entregar, apresentar essa mensagem pronta ali, e aí entra a outra parte que a gente chama da exegese, que é a apresentação dessa trabalheira toda que você teve ali, né? Aplicando todos os princípios de interpretação, a relação de textos, o conflito entre esses textos, a relação histórica, cultural, mas isso aí a gente vai caminhar mais para perto das últimas aulas. Por enquanto, tá bom. Eu essa fico questão só da assim, introdução é só para a gente se situar e começar, de fato, a entrar na disciplina, né? tá certo. Agora, uma pergunta lá sobre aquele texto de Marcos. Aí você explicou, né, aqui, como Marcos utilizou, né, a hermenêutica dele. Então, a gente pode dizer assim que ele fez uma comparação, a gente pode, no final, dizer que ele fez uma comparação entre os textos? Eu não diria comparação, né? Como eu mencionei lá, o que Marcos fez, na verdade, ali, foi. Ele usou parte, porque os textos eles são relacionados, né? Eles tratam do mesmo assunto ali, mas o fato é que Marcos ali, o que ele fez foi. Eu poderia, talvez não seja essa a palavra aqui, mas ele fez uma peneira. Uhum. Ele pegou parte dos textos, aquelas partes que era necessário para a aplicação dele, mas sem distorcer o sentido original do texto e nem do contexto. Esse é o sentido da hermenêutica. É por isso que eu falei, e a gente ainda vai mais futuramente, eu pretendo, que a gente estude sobre a hermenêutica ou a interpretação bíblica no contexto cristã atual, contexto Sim. cristão atual, né? Como é a interpretação de texto? Porque uma coisa é você pegar textos do Antigo Testamento, e eu posso pegar só a metade de um versículo e complementar com a metade de outro versículo, desde que trate do mesmo assunto, desde que o tema seja o mesmo, e não distorça aquilo que nenhum nem outro texto está querendo dizer. Porque senão aí eu vou pegar um monte de pedaço de texto e montar um versículo do jeito que eu quero. E esse não é o sentido da hermenêutica. O sentido Sim. da hermenêutica é que você use outras partes das escrituras para dar base naquilo que aquela parte que você está apresentando, que você está apresentando, ela simplesmente vai lá e confirme aquilo que você está dizendo. Né? Esse é o sentido da hermenêutica. Então, a gente precisa ter esse cuidado aí para a gente não fazer que nem me perdoe se tem algum pentecostal aqui, mas os pentecostais eles gostam de fazer isso, né? Costurar as escrituras para defender aquilo que eles querem argumentar nas suas pregações. Né? Então, eles saem pegando pedaços de versículo aqui, pedaço de versículo ali, para defender aquilo que eles querem. E isso foi o que eu mencionei já na aula aqui. A hermenêutica não é nós buscarmos nas escrituras justificativas para defender o que nós queremos acreditar. Diferente. A hermenêutica é nós buscarmos o sentido verdadeiro que o autor do texto queria dizer. Então, eu vou estudar o texto e aí nas escrituras eu vou buscar outros textos relacionados, contextos relacionados com esse que eu estou estudando, para dar base, para fortalecer aquilo que eu estou querendo, que o texto, na verdade, está dizendo, né? E não o que eu estou querendo dizer. Esse cuidado que a gente sempre deve ter aí. E aí a hermenêutica ela vem justamente para resolver esse problema, né? Dessa questão de interpretação.
para que nós não venhamos a cair nesse erro aí de Obrigada. de tornar a Bíblia uma salada, né? É verdade. A gente vai ter na Bíblia, né, no texto bíblico, muitos exemplos de uso de hermenêutica, então, né? Com certeza. Hum. Muitos. Obrigada. Quando a gente fala que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, já está dizendo, né, que os autores da Bíblia fizeram uso da hermenêutica para interpretar ou para aplicar os seus próprios textos, né? Quando os autores escreveram o Novo Testamento, grande parte deles tiveram como base o Antigo Testamento. A gente pega, por exemplo, o livro de Apocalipse, né, que é o livro que mais faz citações ao Antigo Testamento. Isso é uma hermenêutica, porque ele está buscando o sentido original do texto e aplicando para aquela atualidade ali, sem desfazer ou sem distorcer o sentido original que o texto estava dizendo lá no Antigo Testamento.